O tema de hoje é construindo famílias fortes, o segredo da integridade. Nós vamos ouvir Deus falar, mas é preciso que você pratique a palavra. Nós não vivemos de uma teoria, nós vivemos da verdade da Bíblia. A Bíblia diz que quem ouve e não pratica se engana. Vamos ouvir e praticar a Bíblia, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 19:1: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu me sinto tão feliz sobre este altar, Pai. Eu me sinto no cumprimento de uma história linda, a história da Igreja Cristo Vive e deste apostolado. Fizeste desta igreja uma escola, a escola dos eleitos do Senhor. Aqui o povo é cuidado, é amado, é ensinado. É ensinado a usar a sua fé, a sua arma poderosa, a sua convicção espiritual. Mas é aqui, Senhor, que aprendemos sobre os padrões da Bíblia Sagrada, sobre aquilo que é correto, que é certo, que quando vivido, quando vivenciado, quando experienciado, traz paz ao coração, traz alegria da vida, traz a certeza do amanhã. Por isso, Senhor, usa agora os meus lábios e fala-nos a todos nós, porque esta palavra é como uma espada de dois gumes, ela corta para os dois lados. Então, eis-me aqui, Senhor, para a tua glória. E o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu bispo querido. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, povo amado, noivo de Cristo, aqueles que são o selo do meu apostolado, são meus filhinhos em Cristo Jesus. Amados, hoje o apóstolo vai falar de um segredo para estas relações fortes e saudáveis que Deus quer, exige que o povo do Senhor, em particular os casais, vivam. Quero lhe falar sobre integridade. Você sabe, o bem mais valioso da vida é a família. Não existe bem mais valioso do que a família. Eu amo a minha família. A minha família não é uma família perfeita, mas eu não a trocaria por nada deste mundo. Você sabe que precisamos de ensinar estas coisas à igreja, porque as ideias do que constitui uma família normal mudaram muito, especialmente desde a década de 60. E talvez algum dos senhores e senhoras esteja se perguntando, o que está acontecendo de estranho com a tradicional família brasileira, e quizás estamos chegando a outros países. Amado, você tem que pensar que nossa família é tudo, é a coisa mais importante que nós temos. Mas a verdade é que família hoje é um conceito muito fluido. A família
significa coisas diferentes hoje para pessoas diferentes. Você sabe que, à luz da Bíblia, a família é o microcosmos da sociedade. E por ser hoje um conceito tão fluido, nós temos hoje um grande desafio como povo de Deus para viver a normalidade da família. É um desafio. Viver a normalidade da família é um desafio porque existem tantas mudanças sociais que às vezes nós temos uma certa indignação nas questões morais por vermos que família criada por Deus se tornou num conceito tão fluido, tão diferente do que Deus programou. Vejam, por exemplo, hoje a sociedade aceita o casamento do mesmo sexo. Há 2 semanas atrás eu distribuí uma declaração à igreja sobre o que este ministério, à luz da Bíblia, entende e o que o seu presidente da igreja entende sobre o casamento e família. Mas a sociedade hoje pensa que o casamento do mesmo sexo é uma família, e não é. À luz da Bíblia, não é. Hoje há famílias agregadas, 2 ou mais grupos familiares vivendo numa república. Isso não é um conceito bíblico. Hoje começam a ganhar força na nossa sociedade relacionamentos poligâmicos. 1 homem, 3 mulheres, 1 mulher, 4 homens. Isso é absurdo. É absurdo. Mas o fato é que eles dizem: a nossa família, filhos clonados de pais desconhecidos. A fluidez do gênero. Você sabe, em vez de se defender os papéis tradicionais, o marido, a mulher, os filhos, Adão, Eva e os filhos, nós começamos a ver o conceito da família como, na realidade, um alvo do inimigo. Você é um evangélico, você é um cristão, você é uma pessoa que segue a Bíblia Sagrada, é um salvo. Você não pode admitir pacificamente de que essa fluidez do casamento possa ser uma coisa aprovada por Deus. Não é aprovado por Deus. Deus criou um homem, criou uma mulher e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Como é que 2 homens ou 2 mulheres podem ser fecundas e se multiplicarem? Então, nós não podemos tolerar como evangélicos esses ataques, aquilo que é a célula, o microcosmos da sociedade. Nós não podemos ficar impassíveis. Nós não podemos sequer negligenciar a família, porque a Bíblia diz que se eu negligencio a minha família, eu sou pior do que aquele que não tem fé. Porque às vezes eu ouço disparates desta natureza. Não, eu vivo com o meu parceiro, nós somos uma família, nós adotamos um filho e nos damos muito bem, somos felizes. É muito melhor sermos 2 homens muito felizes do que essa miséria das relações entre um homem e uma mulher. Isto é um ataque do diabo. Isso é prevaricar o que Deus estabeleceu desde o início. Então nós precisamos de ser um modelo para o mundo. E o modelo começa com integridade. O que é integridade, apóstolo?
é a decisão de se viver o dia a dia sem qualquer divisão do coração. É viver uma vida íntegra. É saber que o que se faz, o que se diz é o certo, porque nós seguimos o padrão da Bíblia Sagrada. Então você sabe que integridade é uma decisão. Eu decido não permitir o meu coração dividido. Isto é uma decisão. Isto é a chave da vida. É isto que constrói um sólido fundamento. São os valores, são os princípios que Deus aprova. Integridade. O povo evangélico e cristão tem que ser um modelo de integridade nas suas relações. Provérbios 28, 6 diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quer dizer que o dinheiro, a riqueza, não é sinal de integridade. A integridade é uma decisão que eu tomo de dizer: não, eu não vou permitir na minha vida um coração dividido, uma mente dividida. Eu vou seguir a Bíblia Sagrada. Então diz que melhor é o pobre que anda com integridade do que o rico, mas que é perverso. Quer dizer que o oposto à integridade é a perversidade. E essas alternativas que estão aí fora, que mostram a fluidez da família, isto é uma perversidade. À luz da Bíblia Sagrada, isto é uma perversidade. Veja como é que Crônicas diz. 1 de Crônicas 29, 17 diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade, da integridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui faz ofertas voluntariamente. Então disse Davi: o Senhor prova o coração e o Senhor se agrada da sinceridade. O Senhor se agrada da integridade. Isto aqui é magnífico, porque eu não posso ver o seu coração, você não pode ver o meu coração. Mas Deus sonda os corações, Deus prova os corações, Deus sabe quem é que tem um coração íntegro e quem tem um coração dividido. Diz que Ele se agrada quando a pessoa é sincera, é verdadeira. Então eu creio que a integridade agrada profundamente a Deus, porque Ele prova. Não se pode fingir, nem se pode mentir para Deus, porque Ele prova o coração. Então a integridade é muito importante para Deus. E claro, nas nossas relações familiares, volto a dizer, isto é coluna vertebral. Quantas lutas, quantas guerras, quantos dissabores, quantas separações, porque faltou integridade. Então, meus amados, quando os valores do coração cristão estão nas ações diárias, ou seja, eu pauto a minha vida pelo que a Bíblia diz, eu sou uma pessoa íntegra. Se não há integridade, a vida é muito frustrante. E claro que a maior brecha que existe na maioria das pessoas é a falta de idoneidade, é a falta de integridade. Todos nós aqui já sofremos consequências de conviver com pessoas inidôneas, de negociar com pessoas erradas, que não foram sinceras. É um desastre. A falta de integridade é um desastre. Então muitas pessoas creem:
mas não vivem uma vida íntegra. E claro, isto abre os americanos chamam um gap, uma brecha, uma frustração muito grande. E nós precisamos de corrigir estes fatos. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, há 36 anos atrás, eu convivi com algumas pessoas no ministério que não eram íntegras. Líderes que subiam no púlpito, mas que na sua vida particular ou privada não eram íntegros. Eles eram uma figura no púlpito e eram outra figura fora do púlpito. E eu disse, meu Deus, se eu chegar algum dia a ser um ministro do Senhor, um pastor, eu quero que as pessoas olhem para mim e saibam que eu sou íntegro. Portanto, eu não tenho que fazer apologia pública, são as minhas atitudes. Se passaram 36 anos, eu estou aqui neste altar, com as mãos limpas, nunca tomei nada de ninguém, nunca abusei de ninguém, nunca fui volúvel, nunca tive sentimentos contrários a Deus, porque eu sei que isso poderia gerar a minha morte neste altar. Mas eu conheço a minha carne. Você conhece a sua carne. E nós temos que estar vigilantes, porque a carne não é íntegra. Veja, o maior de todos os apóstolos, aquele que depois de Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia Sagrada, que foi o apóstolo São Paulo, ele lutava com esta questão. Era uma luta titânica que ele tinha com a sua carne. Veja só algumas expressões que Paulo diz aqui em Romanos 7, 18 a 20. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então Paulo estava numa luta tremenda, porque ele disse, puxa, eu às vezes quero fazer as coisas certas, mas quando eu vou na prática, a minha carne me faz errar. Depois ele diz no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço. Que luta! É a minha luta, é a sua luta, é a nossa luta. Como evangélicos, nós queremos andar certinhos, corretos, e quando alguma coisa resvala, você sabe, você não se sente bem. Uma angústia. Veja que depois no versículo 20 ele disse, mas se eu faço o que não quero, não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Ele não diz o diabo que habita em mim. Ele diz o pecado, a natureza adâmica. Então nós precisamos estar atentos com esta questão, que nós somos salvos, perdoados, lavados no sangue de Cristo, mas temos uma natureza adâmica, o nosso velho homem. E é esse velho homem o pecado que habita em mim, se der vazão, se soltar as rédeas, olha só como é que Paulo diz no versículo 24, desventurado o homem que sou. Quem é que me livrará do corpo desta morte? Olha, para Paulo dizer desventurado o homem que sou, foi uma má confissão que ele usou aqui. Mas a luta era tão intensa do querer fazer o bem, na hora, na prática, fazer o mal, que isto mostra um certo sentimento de frustração. Todas as vezes que eu faço alguma coisa que a minha mente me acusa, eu me sinto muito mal. Eu também digo, desventurado o homem que sou.
Gostaria de ser 100% perfeito, mas não sou. Sou um vaso de barro. Por isso é que eu faço questão de dizer à igreja que eu sou um vaso de barro. Dentro de mim e de você, que somos vasos de barro, a excelência de um poder, que é o poder de Deus, mas somos vasos de barro. Então, na nossa igreja não tem esta coisa de idolatrar o pastor. Eu não deixo. Porque é um erro você idolatrar um homem, seja ele o papa, o rabino ou o pastor. Nós temos um único ídolo, que é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amamos e respeitamos e, claro, consideramos o guia espiritual, o líder espiritual, oramos pelo líder, amamos, mas ponto. Não se pode confundir e achar que aqui está uma figura divina. Aqui está uma figura de carne, ossos, pele, sangue e tendões, que tem um chamado sobrenatural de Deus. Mas eu também passo pelos dramas que você passa. Também de vez em quando choro e também quero chutar o pau da barraca e não sei o que. Os mesmos dramas que todo mundo tem, eu tenho. Só que eu busco muito incessantemente a Deus para que eu não viva dizendo: ah, desventurado homem que sou. É muito importante eu lhe ensinar isso, porque a integridade na família, nas finanças, nas relações interpessoais, na vida espiritual, nas relações com Deus. Culto é 9 horas, eu chego à igreja 15 minutos antes. Culto é 6 horas, eu chego 10, 15 minutos antes. Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu tenho relações boas, eu não permito. Sabe, estas atitudes de um coração íntegro são fundamentais. Olha, amado, se você tivesse noção do que eu já vivi e passei com pessoas que se aparentavam íntegras e não tinham absolutamente nada de integridade. Hoje de manhã o meu secretário me dizia: apóstolo, quantas pessoas o senhor já permitiu que subiram neste púlpito e que não foram íntegras? Então nós precisamos de entender que a integridade é que tem o poder de construir a confiança entre os casais. Confiança se constrói pelas ações diárias. Quando você tem um marido íntegro, uma esposa íntegra, você tem uma família protegida, você tem segurança na família, você tem direção de vida. É isto que faz as relações serem fortes. Agora, quando não há integridade e um precisa de esconder alguma coisa do outro, é muito frustrante essa relação. Muito frustrante. Então, decisão é algo que eu digo: eu quero ser. Pastor, como é que eu decido na prática construir uma vida de integridade? Porque às vezes nós vimos dos nossos pais, do professor, do vizinho, alguns exemplos que não foram bons. E às vezes uma criança vê o pai mentir, a mãe mentir, e ela acha que mentira é um troço normal. E então ela cresce e se torna um adulto mentiroso. E uma relação mentirosa entre um casal, você sabe, é um desastre total. Então, como é que eu decido construir integridade? 4 coisas que eu quero desenvolver esta manhã. Primeiro, fale sempre honestamente. Segundo, confesse sempre que errar. Terceiro, viva com consistência, sem hipocrisia. 4º lugar, viva de forma aberta, sem segredos. Ponto A. Fale sempre honestamente, sem qualquer falsidade. Muitas pessoas falseiam a honestidade. Com que, apóstolo? Com a mentira.
Então, se eu sou uma pessoa do mundo, a pessoa do mundo tolera, faz parte, tirar vantagem dos outros, é uma coisa normal. Agora, a minha vida evangélica não permite. Paulo disse isso em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade. O que mais destrói relações não é o adultério, é a mentira. Você sabe por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Em João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a arma que o inimigo tem chama-se mentira. E a mentira é destruidora. Diz o versículo 45, mas porque eu digo a verdade não me crede. Jesus disse: olha, vocês seguem, está falando aos judeus, vocês seguem o pai da mentira, vocês querem satisfazer as necessidades dele, minta. Eu não, eu falo a verdade. Então a verdade traz um grande impacto nas relações. Um grande impacto. Quando o marido é verdadeiro, quando a esposa é verdadeira, isto é um impacto, dá prazer de conviver. Agora, quando o indivíduo não sabe se o que o outro está dizendo é verdade ou não, é terrível. Eu me recordo quando nós fomos abrir o ministério lá em Portugal, tínhamos um casal que foi o primeiro casal que congregou conosco, e eles sempre diziam assim: isto não pode ser verdade. Eles não mentem. O apóstolo e a bispa não mentem. Isto não pode ser verdade. Isto não pode ser verdade. Você sabe, depois eu entendi porque que essa senhora sempre dizia isto. Porque ela era tamanha mentirosa que ela não entendia porque que uma pessoa poderia ser e como poderia ser verdadeiro. Por isso é que ela vivia dizendo: isto não é verdade. Eles não mentem nas questões financeiras, eles não mentem nas questões de relações, eles não mentem ao público. Isso não é verdade, porque eles não conseguiam ser verdadeiros. Depois, mais tarde, nós descobrimos. Julgavam os outros por si. Aliás, eu sempre digo isso aqui nas reuniões do ministério. Depois de 38 anos na obra de Deus e 36 anos na vida espiritual pastoral, eu já conheci, você pode imaginar, os piores psicopatas do mundo, mas eu nunca conheci uma pessoa tão perversa, tão má e tão mentirosa quanto essa senhora que eu estou lhe falando. Então nós precisamos de entender isto. O grande impacto nas relações entre um homem e uma mulher não estão na beleza, nem na cor da pele, nos olhos ou no dinheiro. O grande impacto das relações de um homem com uma mulher está na integridade. Integridade. Provérbios 27 diz isto: o justo anda, é o viver diário, anda na sua integridade. Agora veja por que é muito importante eu ensinar isto à igreja. Felizes lhes são os filhos depois dele. Quer dizer que um pai e uma mãe íntegros produzem filhos e reproduzem a integridade nos seus filhos. 75% da população carcerária no Brasil, e já vamos para 600 mil pessoas, foram pessoas que não tiveram, grande parte, 75%, não tiveram um paradigma de verdade dentro de casa. É o indivíduo que vê o pai insultar a mãe, bater, agredir, trair. O indivíduo vai naquela pedalada, ele cresce e vira o que vira.
Então nós precisamos de entender, falar sempre honestamente é fundamental, porque o justo anda na sua integridade e os filhos vão ser felizes. Você quer ver uma família feliz? Os filhos felizes, todo mundo, quando há integridade. Bispo, nós temos que fazer alguma coisa com esta pomba. Eu profetizo que ela vai virar canja. Eu recebo em meu espírito. Todo domingo ela vem passear aqui na igreja. Então, ouça agora. Um pai honesto traz impacto na vida dos filhos. Ouça, senhor da igreja, a maior herança que você pode deixar aos seus filhos não é uma casa e um carro. É o caráter de cristão. Isso é a maior herança. Depois o seu filho vai lutar, vai estudar e vai construir a sua vida. Mas você tem que deixar herança da honestidade, da verdade e da integridade. Porque muitas brechas se abrem por não haver integridade. Na realidade, a integridade é uma política de vida, é uma filosofia de vida. Ou é ou não é. Ouça agora. 96% das pessoas do mundo mentem. 96%? Uau! Quer dizer que a pessoa no mundo, em cada 100 pessoas, 96 não andam em integridade. Isso é dramático. Nós já viemos de lá, nós sabemos como é que era. Então, numa vez que há uma conversão legítima, há uma regeneração do coração, da alma, do espírito, do caráter, da personalidade, o indivíduo não pode mais deixar de ser íntegro. Os franceses dizem, la noblesse oblige. A nobreza obriga. A nobreza de um crente obriga o crente a ser íntegro. Não dá para mentir, não dá para ser desonesto. Então, muitas pessoas dizem assim, não, mas pastor, eu minto porque eu tenho medo de dizer a verdade. Se eu disser a verdade, apóstolo, explode o meu mundo. Eu conheci pessoas que me disseram, eu não falo a verdade para sobreviver dentro da minha empresa. Eu não falo a verdade para não colocar risco na minha família. Amado, isto não é uma vida, isto é andar em cima de um fio de navalha. Apóstolo, mas se eu disser a verdade, a minha vida... Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se há risco em você dizer a verdade, há um risco muito maior em mentir. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Eclesiastes 10:8 diz assim, quem abre uma cova, portanto, se eu uso uma forma incorreta de viver, eu vou abrir uma cova. Diz, quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, morderá uma cobra. Isso são palavras que andam aqui esquecidas dentro da Bíblia, mas a verdade é que todos nós sabemos o que é isto na prática. Não foi verdadeiro, não foi honesto, cai num problema. Rompeu um muro, a integridade é um muro de proteção, você vai ser mordido por uma cobra. Versículo 9, quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Quer dizer que se eu for um mau pai, um mentiroso, enfim, uma pessoa com características que confundem a estabilidade, eu vou ser maltratado por isso. O que eu semeio, eu colho. Amado, nunca perca de vista isto. A lei de Deus deixa claro que se eu semear uma injustiça, eu recebo o troco da injustiça. E disse Paulo aos Colossenses 3:25, nisto não há acepção de pessoas, seja ela o pastor, seja quem for.
semeou injustiça, colhe injustiça. Então pastor, é um risco se eu disser a verdade. Sim, mas é um risco maior se você mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Pastor, mas eu vivo muitos conflitos e eu costumo amarelar quando eu estou num conflito. Eu tenho um hábito de deixar para mais tarde. Não faça isso. Nós precisamos de ser verdadeiros, e para ser verdadeiro tem que ter coragem de ser verdadeiro. Para ser honesto, ser verdadeiro, é preciso ter coragem. Você sabe, um homem que se expõe a público como eu me exponho, televisão, rádio, enfim, internet, essas coisas todas, satélite, eu sou muito alvo de muitos ataques. As pessoas podem até atacar a doutrina, mas não podem atacar a minha vida. Você sabe por quê? Porque eu não deixo brechas. Olha, contam histórias aí a meu respeito que se fossem verdade, imagina. Mas é muito... quando eu casei com a Rosana, havia aqui uma filosofia na igreja. Não conta para o apóstolo. E a minha esposa disse, nós vamos fazer o contrário. O que eu souber, eu vou contar imediatamente ao apóstolo. Eu não quero segredos aqui dentro, desrespeitando o apóstolo. Nunca mais ninguém pediu para dizer não conta ao apóstolo. Porque era normal aqui. Olha, fez errado, mas não conta para o apóstolo. Olha, mas não conta para o apóstolo. Rosana disse, não, acaba isso aqui. O que você me disser para não contar, eu vou contar. Acabou. Então isto chama-se o quê? A integridade. É isto que fortalece a relação de uma pessoa. Com o seu marido, com a sua esposa, relações profissionais. Eu me recordo há muitos anos, antes do ministério, eu fui diretor de uma empresa onde o dono convivia, era casado, tinha esposa, filhos, tudo, e convivia com uma senhora, maritalmente, que trabalhava como secretária da empresa. E quando ele me contratou para eu ser o diretor-geral da empresa, a primeira coisa que eu lhe disse, o senhor está me contratando, o senhor sabe que eu sou um evangélico. Não, eu sei que sou evangélico, muita gente aqui me rouba, então eu preciso de um homem sério aqui. Então a primeira coisa que o senhor vai fazer, o senhor vai tirar a secretária daqui da empresa. Porque ela não é a sua esposa. Ela é concubina, é amante, é o que for, mas não é a sua esposa. E eu não quero, quando eu for visitar um cliente assim, aquela empresa que o dono tem uma garota lá dentro. Não quero. O senhor tem que tirar esta senhora daqui. E eu comecei a mapear o que se dizia de mentira na empresa. Era uma empresa muito grande de transportes. E era assim, o caminhão já saiu. E o caminhão estava lá dentro. O caminhão furou um pneu. E não era verdade, estava com os pneus todos. Eu fui chamando um por um. E disse, você quer continuar na empresa? Quero sim, então não minta. Não minta. Cheguei ao porteiro e disse, nunca mais você minta dizendo que não está, está. Sabe, foi uma decisão. 6 meses depois, esta empresa era bem vista. Até então, era chamada de uma empresa mal vista, de mentirosos e enganadores. Essa questão é muito importante, porque essa é minha luta desde o início do ministério. Um pastor, para ser pastor verdadeiro, ele tem que lutar muito com esta questão. Porque a tendência do ministério é o ataque do diabo em cima de uma pessoa, e a pessoa começar a abrir brecha, mente daqui, diz, faltou integridade aqui, paciência, vamos lá embora. Não. Eu não permito isso aqui. E as pessoas às vezes não conseguem conviver comigo e vão embora. Eu falei, melhor, porque você sabe, você ter uma pessoa desonesta do teu lado, meu irmão, é bárbaro. Em primeiro lugar, fale sempre honestamente. Segundo lugar, sempre que você errar, confesse. Errou, admita que está errado.
Pastor, e quando eu estiver certo? Fica em silêncio, está certo. Agora, Tiago 5,16 explica isto. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Quer dizer que, se eu errar com a minha esposa e não disser que errei, eu vou adoecer. Porque diz que quando eu confesso, eu sou curado. Agora veja o oposto, quando a pessoa esconde, ela adoece. Não admitir erros praticados gera doença. Faz a relação ser falsa, frágil, incerta. Mas quando se confessa, se restaura. Olha como é que o sábio Salomão disse em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse vai alcançar misericórdia. É simples, está aqui a verdade. Então, fale sempre honestamente. Admita quando você errou. Terceiro lugar, ainda tem aqui uma passagem, espera aí. O Salmo 7,8 diz isso. Senhor, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Então o Senhor julga isto aqui, segundo a integridade. O indivíduo não pode subir num altar se não for íntegro, amado. Como pode conduzir pessoas? É um cego conduzindo cegos? Vai cair todo mundo no abismo? Então nós precisamos de entender isso. O Senhor julga segundo a retidão e a integridade. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então nas relações, este segredo da integridade na relação, eu errei, olha só, perdão, desculpa. Aliás, nem desculpa nem é bíblico, perdão é muito mais bíblico, é bíblico. Mas essa coisa de admitir e dizer, isso restaura relações. Terceiro lugar, viva sempre com consistência, sem hipocrisia. Porque a hipocrisia para mim já é a falta de integridade, é viver como uma máscara, é fingir. E nós não podemos fingir, somos evangélicos, somos cristãos. Mateus 6,1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos, de outra sorte não tereis galardão. Então, amado, eu não posso viver para impressionar. Eu estou impressionando a igreja. Eu tenho que ser verdadeiro. Viver em público ou privado sendo o mesmo, verdadeiro. Olha o que Jó disse em Jó 4,6. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Portanto, se eu vivo de forma reta, há esperança, há sempre segurança. O temor de Deus é minha confiança. Então, isto é muito importante, porque nós viemos do mundo, amados. E no mundo não há nada disso de integridade. Veja as notícias aí. Todos os dias você vê notícias das mais graves possíveis, a todos os níveis da sociedade. Jó 27,5 diz: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire. Jó disse: até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. Olha que versículo bonito. Olha que versículo bonito. Até que eu expire, até eu morrer, eu não vou afastar de mim a integridade. Mas foi uma decisão que ele tomou. Você sabe que Jó, num dia, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu as casas, perdeu os empregados. A esposa dele mandou ele amaldiçoar a vida e morrer. Ele tinha todas as razões para não ser íntegro.
E ele disse: não, até eu morrer eu vou ser íntegro. Amados, que vida espiritual linda. Viver sem hipocrisia. Isto é uma vida consistente. E assim é entre pais e filhos, marido e mulher. Olha, por exemplo, o que disse Paulo em Efésios 6,4. Diz: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, criai-os na disciplina. Como é que eu posso criar um filho na disciplina se eu não tiver disciplina? Como é que eu quero que os meus filhos falem a verdade se eu não for verdadeiro? Como é que eu quero que a igreja reaja com integridade se eu não for íntegro? Então, consistência entre palavras e ações. Porque a gente que diz assim: faça o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Amado, nunca isto poderá ser parte desta igreja. Nunca. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não pode. Nenhum de nós é perfeito. Mas nós somos filhos da luz. E precisamos de entender que a realidade de Deus... Amado, olha como é que diz 1 Samuel 16:7. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência nem para a altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Então a pessoa pode estar aqui fingindo que é pastor, né? Os americanos dizem pretending, né? Fingindo. Amado, você não pode fingir a vida toda. Há um dia que o fingimento cai por terra, cai a máscara. Então diz que o Senhor vê o coração. Deixa eu usar uma palavra um pouco forte, mas não saia até terminar a mensagem, por favor. Eu odeio a hipocrisia. Eu acho que é uma falta de respeito entre marido e mulher. Eu odeio. Terceiro lugar, viva sempre de forma aberta, comprometida. Amados, não é bom haver segredos entre um homem e uma mulher casados, que dormem juntos, têm filhos, têm relação conjugal, comem na mesma mesa, andam juntos, e manter uma vida secreta. Não pode. Veja o que diz o profeta Isaías 45:19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. A integridade não permite obscuridade nas relações. Todos os que casaram, e em novembro vamos ter o casamento coletivo para aqueles que vão casar no Senhor. O casamento é uma aliança entre um homem, uma mulher e Deus. As pessoas fazem um juramento, na saúde, na pobreza, na riqueza, na dor, na angústia, juntos, quiseram casar, juraram diante do Senhor, fizeram uma aliança. Tem que haver compromisso, e um compromisso de viver sem obscuridade, sem segredos, porque a prova que você ama o marido ou a esposa é quando você não tem nada obscuro. Compromisso deve ser autêntico, deve ser transparente. Por isso Paulo disse em Efésios 5:11: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Reprove. Não seja cúmplice. Reprove. Versículo 12: porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Versículo 13: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Versículo 8: outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz.
É um chamado. É um chamado. Você sabe, construir um nome demora. Construir um nome demora. E às vezes o indivíduo destrói em 30 segundos. Eu gosto muito de mostrar aos meus filhos que eu tenho um bom nome. Isso é uma luta, você não pense que eu não tenho as mesmas guerras que você tem. Mas eu decidi lá atrás, há 38 anos, eu vi tanto mau exemplo na igreja que eu participava, tanta mentira, tanto engano, que eu disse, meu Deus, como é que pode esta gente, depois chega no domingo, levanta as mãos e toma a ceia, mas depois no sábado, meu Deus, como é que pode, tanto engano, tanta mentira. Era uma igreja perversa. Eu disse, não, Deus, eu quero subir o púlpito com integridade, ainda que isso me custe às vezes, relações que são cortadas, pessoas que querem usufruir de alguma coisa ou tal, e não dá, não deixa. Você sabe quantas fiscais já bateram aqui na igreja pedindo dinheiro? Pô, nós já fomos autuados várias vezes aqui na igreja. O fiscal chega aqui e diz, 100 mil. Eu falei, nenhum. Então vou autuar. Autua. Fomos nos defender em Brasília, meu amado, porque eu não dei dinheiro aos fiscais da Receita Federal. Chegaram aqui os da Previdência, a mesma coisa, 200, 100, 50, eu falei, aqui não tem, meu irmão, pode dançar aqui, então vou multar, multa. Nós temos um juiz, que chama Jesus, e agora, correr da minha mão não vai correr. Efésios 5,14 disse, pelo que diz, desperta ao teu dorme, levanta-te entre os mortos, Cristo te iluminará. Então, viver a vida cristã é ser luz, é reprovar as obras das trevas. É uma obra das trevas. Essa questão do casamento entre dois homens, isso tem que ser reprovado. Tem que ser dito pelos lábios dos evangélicos convictos. Casamento é um homem com uma mulher e filhos, procriação, o resto é fluidez, não existe, são trevas. Então agora eu queria usar estes 10 minutos finais. Ainda temos o Salmo 78, olha que lindo aqui, Salmo 78, 72. E ele nos apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. É assim que Deus apacenta a igreja, com integridade. Amados, se Deus diz que cura, Ele cura. Se Deus diz que prospera, Ele prospera. Eu não tenho que fazer nada aqui fingindo com sal, com óleo, com fita, com elementos. Isso tudo é uma grande enganação. Isso é tudo uma falta de integridade. Como um pastor que entrou uma vez no meu gabinete e disse, apóstolo, aos prantos, eu não aguento mais. Eu não aguento mais mentir tanto para o povo, dizendo que é água não sei de que do Jordão, que é óleo de Israel, quando é comprado ali na padaria da esquina. Não aguento mais mentir. Você saia. A igreja de Jesus não é a grande potência do mundo. Você sabe por quê? Por causa da falta de integridade de muita gente. Olha a igreja católica, cristã. Que foi? Eu pensei alguma coisa estranha agora. Falei na igreja católica, ela disse, ui! Falei, está sendo atacada aí por algum espírito, estava baixando aí, sei lá. Era uma pomba. Vamos lá, vamos centrar outra vez o foco na pomba, não, no apóstolo. Você veja, milhões de católicos abandonaram as igrejas por causa da pedofilia. O desrespeito. Amados, celibato não é bíblico. É uma desonra à natureza humana. A Bíblia diz, quem quer ser
um bispo seja marido de uma excelente obra deseja, seja marido de uma mulher. Paulo mandou os ministros casarem, ter os filhos em submissão, disciplinar os filhos conforme a palavra. Amado, não é possível uma pessoa que por natureza, Deus é que criou o sexo do homem e da mulher. Quem faz as pessoas se amarem não é uma química, é Deus. Como é que o indivíduo vai viver sozinho, sem uma perninha para cruzar a noite? Aquelas noites, eu vou falar, meu, pode, ele está dizendo, fala Deus. Deus está falando, tem que ter uma perninha para de noite. Desculpe, senhor padre, vamos continuar a mensagem. Eu sei que tem padres me ouvindo, dizendo, um dia eu vou nessa igreja, vem aqui, vou te casar agora em novembro, meu irmão. Então eu queria usar estes 10 minutos. Você sabe que esse negócio dessa pomba aí me assustou aqui, sabia? A pomba veio ouvir a palavra. Pomba. Vamos lá. Terceira vez. Se entrar mais uma vez vai virar canja. Ó, avisa ela, tá, amado? Claudinho, torce como fazia a tia Carmen. Torce o pescoço dela. Já foi? Não vai ouvir o resto da mensagem? Tá bom. Deixa eu lhe falar nestes minutos finais sobre uma família que correu um grande perigo, chamada família do profeta Eli. Olha o que diz em 1 Samuel 2, 27 a 29. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir o meu altar, para queimar o incenso, para trazer estola sacerdotal perante mim. Dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizesse da minha morada. E tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordares das melhores todas as ofertas do povo de Israel. Então Eli era um sacerdote profeta que dava mais honra aos filhos do que a Deus. E isso é dramático. O que você honra mais é o teu Deus. Se você disser, apóstolo, o senhor tinha que andar no meu carro. O meu carro é a minha vida. Esse é o teu Deus. Aquilo que você mais valoriza é o teu Deus. E o sacerdote e profeta, em vez de valorizar a Deus, diz que valorizava os filhos mais do que a Deus. 2:12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Veja, o profeta sabia que os filhos não se importavam com Deus, mas mesmo assim ele dava mais atenção aos filhos do que a Deus. 1 Samuel 3:11 disse a 13: disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não repreendeu. Quer dizer que Deus foi julgar a casa do profeta, porque os filhos dele não se importavam com as coisas de Deus, não queriam saber o que Deus dizia, o que a Bíblia dizia, e ele dava mais honra aos filhos do que a Deus. E Deus disse, então, os teus filhos são execráveis e você não repreendeu? Então um pai com integridade, ele tem que ter disciplina dentro de casa. Uma mãe íntegra tem que disciplinar os filhos. Não pode, em hipótese alguma, os filhos terem mais valor do que Deus. E quando há um erro, não repreender os filhos.
porque isto faz parte das relações com integridade. Provérbios 13, 24 diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Ora, só disciplina quem é íntegro. Eu não estou falando aqui de violência, de descontrole. Estou falando de regras claras, coerentes. Capítulo 29, 17 diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu só posso dizer a um filho: não fume se eu não fumar, não minta se eu não mentir. Se eu quero um filho para me dar delícias à minha alma, eu tenho que cedo corrigi-lo. E se corrige com integridade, com ações, com modelo, com paradigma. Vamos voltar lá a Samuel, 1 de Samuel 3, 17 e 18. Então disse: quem é o Senhor que te falou? Peço que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobris alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu e disse: Eli, é o Senhor, faça o bem que lhe aprouver. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu e disse: Eli, é o Senhor, faça o bem que lhe aprouver. Capítulo 4, 17 a 22. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéas, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida do próximo parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiram: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. E isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Versículo 22, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Icabô, ou do original Icabode, foi-se a glória de Deus. Um sacerdote, profeta, que não repreendeu os filhos, deixou a coisa correr frouxo. Os filhos comiam das coisas do altar, execráveis atitudes. Ele não foi um homem íntegro. Olha como é que terminou a família. 2 filhos morreram numa guerra. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. E a nora disse: e acabou, foi-se a glória. A negligência da falta de integridade acabou em morte de uma família. Foi-se a glória de Deus. Então agora eu tenho 3 minutos que eu vou deixar aqui alguns conselhos de integridade, que eu chamo de conselhos apostólicos. Olhe agora para o livrinho, olhe para o apóstolo. Um homem íntegro, uma esposa íntegra e um homem íntegro devem, na reciprocidade, sempre dizer um ao outro: estou orgulhoso de você, estou feliz de estar com você, confio, aprecio, apoio você, dependo de você. Você me faz sentir seguro, segura. Acredito em você. Sou feliz por ter me casado com você. Você é um bom pai ou você é uma boa mãe. Eu valorizo você. Eu perdoo você. Eu te amo. Estas frases alimentam, fortalecem a integridade de um casamento. E, finalmente, pastor, e o que é que pode matar a integridade de um casamento? Não viver
Ou seja, não viva além do que você pode pagar. Não seja negativo constantemente. Não coloque tudo antes do seu marido ou da sua esposa. Não retenha afeição física. Fale a linguagem do seu cônjuge. Ninguém na obra de Deus consegue ler a mente do outro. Ame. A vida passa rápido. Semeie o seu amor e colha a sua felicidade. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Se você está com o seu marido, ou sua esposa, sua namorada, sua família do seu lado, diga à sua esposa aí, diga ao seu marido: eu te amo. Se você não tem, está sozinho, diga a alguém da igreja: eu te amo. Deixa eu dizer que é a minha pretinha. Pretinha, eu te amo. Branco gosta de preto. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Amém. Glória a Deus. Povo íntegro, levante as mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nesta manhã, Pai, nós sabemos que muitas famílias renascerão, Pai, com integridade nas suas relações, Pai. Senhor, dá ordens aos teus anjos que nos levem em paz. Guarda-nos nessa semana, Senhor. Nossa entrada e nossa saída, Pai. Livra-nos de todos os males, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia se manifestarão, Pai. E que daqui para o final do ano nós veremos o teu sobrenatural nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, em nome de Jesus. Graça e paz, uma semana vitoriosa. Amém. Aleluia. Graça e paz, seja feliz, amado. Ame, 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 ame.